Ok, sim. Então, nós estudamos na lição essa semana, né, falando sobre os dons. Um dos dons que Jesus falou que haveria também, né, e a Bíblia, Apocalipse fala no final dos tempos que a igreja de Deus, o povo de Deus, teria o dom de profecia também, né? A gente vai ver que no começo, então Deus se comunicava com o homem diretamente, né? Com Adão e Eva, quando não havia pecado. Mas devido ao pecado, o homem já não pôde mais ver a glória de Deus, porque o pecado faz a separação do homem e Deus. Então, aí, né, se mudou, teve que sair, Adão e Eva saíram do jardim do Éden, mas Deus, pela misericórdia dele, Deus continuou se comunicando com o homem, muitas vezes usando os anjos, né? E às vezes, algumas vezes, ele usou até a voz, no caso, quando foi com Moisés e tudo mais. Mas, e na época, então, patriarcal, né? Ele usou Enoque. Enoque, ele levava as mensagens de Deus, Deus se comunicava com ele. A gente não sabe exatamente, poderia ser através de sonho, através de visões. E o Senhor também, Deus apareceu a Abraão, lembra? E às vezes, e Abraão também teve um momento que Abraão viu 3 homens, depois ele realizou, né, que ele viu que eram anjos, um deles também era Jesus. Então, como não se podia aparecer Deus como Deus mesmo, então, muitas vezes Deus usava anjos e às vezes usava pessoas, né, assim, por isso que Deus fala assim muitas vezes, quando nós temos que ter hospitaleiros, que às vezes muitas pessoas hospedaram anjos sem saber, pensando que eram simples homens. E aí, depois de tudo, também teve Moisés, né, que foi escolhido por Deus para guiar o povo dele, de Israel, para tirar do... Então, Deus apareceu a Moisés, vocês lembram, né, uma sarça ardente, Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele não pôde ver a Deus. Um momento ele pediu para ver a Deus, e Deus falou que ele não poderia, que era para ele esconder em uma rocha, assim, Deus ia passar, assim, né, a passar a glória de Deus, e ele ia ver só alguma luz, alguma coisa assim, e também disse que ele ia passar toda a bondade e tal, todo o caráter de Deus ali por Moisés. E em Números fala, né, Números 12:6, que fala, se entre vós houver profeta, declara Deus, eu, o Senhor, visão a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Então, Deus nunca deixou o povo dele sem uma direção. Então, em todo o tempo, e até o dia de hoje, Deus direciona a gente. Uma das direções maiores, depois, Deus deixou, porque Deus antes falava, né? E depois Deus deixou por escrito e deixou a Bíblia, né? Deus inspirou os homens, deixou a Bíblia para que nós tivéssemos até o dia de hoje. E a Bíblia passou por várias tentativas de ser destruída, mas Deus manteve a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, no Velho Testamento, o último profeta foi Malaquias, né? Que era o último porta-voz que falava apontando para o Messias que ia vir. E também nós tivemos, né, Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são os livros proféticos, né, que a gente vê ali na Bíblia, apontando para Jesus. Mas depois disso, depois do último, foi Malaquias, ficou 450 anos sem profeta. Que coisa, né? Ficou assim, o povo, né? Aí o povo começou a se afastar, começou a se esquecer, começou mais a ter tradição, começou mais a se envolverem com o povo de Israel quando chegou na terra Canaã, começou a se envolver né, com deuses falsos, com os pagãos e tudo mais. Então, realmente precisaria, agora para perto da volta do Messias, precisaria realmente haver novamente um reavivamento do espírito de profecia, dos profetas. E assim, o que está aparecendo, né? Ok. Então, como eu falei que Malaquias foi o último, né? Então, e depois na época, então, que estava para vir Jesus, então muitos já, às vezes, já tinham, de repente, já tido desanimado, falavam um pouco, não falavam muito, e uns já tinham feito uma outra imagem, como seria a volta de Jesus, como seria, quer dizer,
a primeira vinda de Jesus, do Messias. Então, na época antes de Jesus vir, Zacarias, Simeão, Ana e o próprio João Batista, né, que era o primo de Jesus. Ele veio, então, preparar o caminho para o Messias. Então, Jesus sempre se preocupou com isso, né? De dar ao povo dele um direcionamento do tempo que estamos vivendo ou do tempo que estamos próximo, tempo que o que está próximo vai acontecer. Então, para isso, Deus levantava os profetas. Também não só para dizer questão dos futuros, também para coordenar o povo de Deus naquela época. Então, se estavam saindo, né, do caminho, para que voltasse ao caminho. E que está falando, então, que nos últimos dias, né, as escrituras prediziam que haveria uma grande apostasia, também ensinam que pouco antes da segunda vinda de Jesus, deverão novamente manifestar-se na verdadeira igreja os dons do Espírito. Aqui em Atos, né? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então Jesus, aqui já estava falando, a Bíblia falando, como se estivesse próximo à volta da segunda vinda de Jesus, essas coisas deveriam acontecer novamente, né, para que o povo se preparasse para a vinda de Jesus. Então, agora trazendo, já a gente falou desses dois profetas, e agora os profetas modernos, né, quer dizer, de nossos dias. Então, a gente vai falar um pouco sobre Ellen White, que é a Igreja Adventista, né, entende que Ellen White cumpriu a profecia, uma dessas profecias, né, dos últimos tempos, do povo de Deus, que guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. E a Bíblia fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E como é que a gente pode ter certeza realmente, né, que Ellen White realmente foi uma mensageira? Ela nunca mesmo dizer que ela era uma profeta, ela dizia que era uma mensageira de Deus, né? Então, vamos ver aqui. Quem foi Ellen White? Então, ela nasceu no estado de Maine, aqui nos Estados Unidos, né, em 1827. Na infância, então, ela e a família dela, eles eram membros da Igreja Metodista. Então, ela já nasceu, né, num lar assim cristão. Só que aos 9 anos de idade, ela foi para a escola com a irmã dela, tinha a irmã dela que era gêmeas dela. Elas foram no caminho, tinha uma menina de 13 anos, era amiga dela, era uma menina muito má, não sei o porquê, que ela, né, teve uma raiva de Ellen, e ela jogou uma pedra, e essa pedra pegou assim no nariz da Ellen, pegou com uma força tão grande que a Ellen desmaiou. E aí a menina se assustou, todo mundo se assustou. E aí um comerciante perto levou ela para o comércio dele e tal, aí atenderam ela um pouco, disseram, você quer que a gente leve você em casa? Ela, a princípio, ela não tinha ideia do que tinha realmente, a coisa séria que tinha passado por ela. Não, eu vou andando. E aí, ela, a irmã dela e uma amiguinha foram levando ela para casa, mas aí não conseguiu, né, ela desmaiando e tudo, tiveram praticamente que carregar ela para casa. E aí, então ela quebrou o nariz e tal, e ela ficou durante 3 semanas inconsciente em casa. E depois que ela acordou e tal, começou a ter vários problemas de saúde, muito fraca, e nisso a sua educação ficou prejudicada. Ela voltou para a escola, mas não conseguia se concentrar. Aí a professora colocou essa menina de 13 anos que tinha causado esse problema nela, para que ajudasse, fosse uma, né, tutora, que se chama em português, não sabe? Aí, então, que ajudasse ela nas classes e tudo. E a menina, aí Ellen fala, né, Ellen White fala no livro dela, que a menina se sentia bem, assim, triste, né, por ter Ellen passar por todos esses problemas. Mas ela tentava o máximo não passar nenhum rancor, nenhuma coisa assim, para a menina não sentir pior do que já se sentia, né. Então, e Ellen, depois, aos 12 anos, ela foi batizada. E depois é um outro ponto também para a gente estudar sobre Guilherme Miller. Então, teve naquela época ali, de Ellen White, um pregador, Guilherme Miller, ele era um homem fazendeiro, ele era batista, ele, pelo estudo da Bíblia, ele descobriu pelas profecias que a volta de Jesus estava próxima.
né? E ela agarrou aquela mensagem com alegria, ela e os familiares dela. Mas aí, quando ela voltou para a igreja e falou para a igreja dela, né, que eles tinham ah, aceitado aquela mensagem, eles não gostaram muito disso e ela foi até desligada da igreja dela, né? Aí o que aconteceu? Aí chegou depois, né, em outro estudo também, eles viram tal que era aquela data, primeiro botaram uma data naquele ano, mas ela aparece na primavera, depois descobriram que não era aquela data, tinha que ser, pela profecia, tinha que ser em outubro, então chegou 22 de outubro. Mas o que aconteceu? Também, isso é uma profecia, que haveria um grande desapontamento. E tinha um grande grupo que já estava seguindo, né, e acreditando naquilo, e houve um grande desapontamento, e Ellen White estava no meio desse grupo. Então, ela chorou muito, né? Todos assim ficaram, chegou a meia-noite e nada. Primeiro passaram o dia inteiro esperando, né? Aquela data, oh, Jesus vai voltar. Muitos venderam suas propriedades, implementaram em livros, né, em jornais, em folhetos, falando sobre a volta de Jesus. E aí passou, e chegou meia-noite e nada. E tinha terminado o dia, passou daquele dia e nada. Aí ficaram assim, muitos abandonaram a fé, muitos ficaram desanimados. Mas teve um grupo ali que continuou estudando. Não, alguma coisa alguma coisa aconteceu. Então, estudando, descobriram que realmente a data estava certa. O que erraram foi no evento, que não era a volta de Jesus. Era o ministério de Jesus no santuário celestial, ele tinha se mudado do lugar santo para o lugar santíssimo. E ali, a partir daquela data, estava começando o juízo, né? O julgamento. Então, aí depois disso, aconteceu que Ellen, ela tava tão assim, se preparando para a volta de Jesus, ela começou a ficar assim meio angustiada, que ela vindo da vida dela, era uma jovenzinha, hein? Mas ela achava que ela não ia ser salva, porque ela tinha uns pecados, que ela era pecadora e tudo mais, ela, com aquele coração dela pesado, e ela orava, e aí, até que ela teve um sonho. Então, antes das visões, ela teve sonhos, tá? Então, Deus deu um sonho para Ellen. O primeiro sonho foi... deixa eu botar aqui rapidinho. Então, ela tinha um lugar que estava muita gente olhando, entrando num edifício, e tinha uma multidão entrando. E ela queria entrar também naquele edifício, que aquele edifício eram as pessoas e tal, para serem salvas, tinha que entrar naquele edifício. Mas só que ela estava assim, não quero enfrentar essa multidão, não, estou com vergonha tal de entrar ali. Mas quanto mais ela esperava, eu vou ver se diminui a multidão. A multidão aumentava. Então, nesse sonho, ela entrou. Ela decidiu, não, eu vou entrar. Entrou. E entrando nesse edifício, tinha uma coluna muito grande, e nessa coluna estava um cordeiro morto. E aí todos que tinham que olhar para esse cordeiro e tinham, tipo assim, confessar os seus pecados, entregar sua vida a esse cordeiro, porque esse cordeiro simbolizava Jesus, né? Mas ela pensava assim, não quero fazer isso não, tenho vergonha, no meio de todo mundo, assim, não, e ali e tal, aí, né, que quando você fosse ali, era como se dissesse que você tinha pecados, então você estava ali para confessar os seus pecados. Então, ela não queria fazer isso. Aí passou um tempo, nisso passou o tempo, estava passando o tempo, aí esse lugar começou a dar uma iluminada grande, depois ficou tudo escuro, ficou tudo em treva. As pessoas que tinham já entregado a sua vida, representando ali, estavam felizes, tinham ido embora e tal, e ela ficou ali no meio daquela escuridão. Então, ela entendeu naquele sonho que ela estava perdida. Se ela não entregasse a vida dela completamente àquele cordeiro, a vida dela ela está perdida. Então, ela acordou daquele sonho assim, ela falou, mas o sonho era tão real para ela que ela ficou meio angustiada, assim, não, por que eu não me entreguei? Porque eu não me entreguei. Então, tipo assim, aquilo era um sonho, tipo assim, Deus mostrando para ela, né, que era só entregar a vida dela a Deus, né, a Jesus, aquele cordeiro. Então, depois passou uns dias, então ela teve um outro sonho. Nesse outro sonho, ela estava sentada assim, em um lugar, e com a mão assim no rosto e tal, e ela falou assim, se Jesus estivesse aqui na terra, eu iria ter com ele, no sonho, hein?
Aí apareceu uma pessoa assim de um porte, assim, bem, com um semblante bem calmo e tal, que disse para ela, Ellen, você quer ver Jesus? Eu te levo. Então era como se fosse um anjo, né, levando ela, isso no sonho, gente. Então levando ela para ali. E aí quando ela chegou lá, então ela viu Jesus. E nesse sonho, né? Então tinha uns degraus assim, ela subiu esses degraus e chegou ali. E ela disse que viu logo que estava familiarizado com todos os acontecimentos. Primeiro apareceram todos os acontecimentos da vida dela ali naquele lugar. E depois ela começou com um sentimento assim de tristeza, né? Mas aí ela ouviu uma voz de Jesus dizendo para ela, não temas, Ellen. Aí o olhar amorável de Jesus ainda estava sobre mim, ela falando. E seu sorriso enchia a minha alma de alegria. Aí naquele final aí ela tinha, o anjo falou para ela, agora a gente tem que ir embora. Aí deu um fio de linho verde para ela, falou assim, aqui, isso aqui para você lembrar. Esse fio representava a fé dela, e a beleza e a simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar em minha alma, que ela dizia. Que era tão simples ali, que ela aprendeu que era tão simples, ela entregar a vida dela a Deus, a Jesus, para ela ter essa paz. Ok. E aí, aqui é um ponto que botou assim, né, que a própria agonia de espírito que antes ela sofrera, né, era uma prova evidente de que o Espírito do Senhor estava contendendo com ela. Disse que quando o pecador se torna endurecido no mal, não compreende a enormidade da sua transgressão, mas lisonjeia de que anda direito, sem perigo nenhum e que não precisa de salvação. Então, esse é o perigo. Quando a gente pensa que a gente não tem que mudar nada, né? Não, a minha vida está bem, né? Eu não mato, não roubo, né? Assim, então, a gente se acomoda com a nossa vida espiritual. Mas quando a gente começa a ter, né? Senhor, tá, eu preciso, Senhor, me achegar mais a Ti, a gente começa a sentir essa necessidade, é que o Espírito Santo está tocando na gente. E quando a gente atende ao Espírito Santo, a gente sente a paz de Deus que transcende todo o entendimento. Sabe? E a gente quer aprender mais, e a gente não para ali, como a gente estudou hoje na lição de manhã, a gente quer crescer, cada vez mais crescer. Enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente não pode se acostumar com a nossa vida espiritual, a gente tem que estar sempre crescendo, né? Ok, e aí, o que aconteceu foi que Deus começou a chamar, Ellen White sentiu que ela recebeu um chamado de Deus, né, para falar, e aí nas reuniões e tudo de oração, mas Ellen nunca nem tinha orado publicamente, ela orava e tal, em casa, mas ela nunca tinha orado publicamente, e aí ela recebeu, né, de Deus uma mensagem que ela tinha que falar, assim, uma impressão, né, então ela começou teve uma vez que ela ouviu de Deus, então, na oração, assim, com as amigas dela, ela todos em silêncio e tal, ela se sentiu e tal, que ela foi possuída pelo Espírito Santo, e ela começou a falar, começou a orar, aí ficou todo mundo encantado com o poder da oração dela. Mas por quê? Porque ela se entregou a Deus. Então, ali, aí Deus começou, né, ela começou a ver coisas que ela poderia fazer. Diz aqui que ela começou a trabalhar com as amigas, com as jovens. Então, ela começou a reunir pessoas e criou como assim um ministério de oração. Então, ela começava a orar com essas jovens, e os jovens aceitavam. Muitos jovens se converteram, sabe, com essas reuniões que ela fazia com esses jovens, que ela estudava a Bíblia com eles. Então, isso começou assim o ministério dela. E depois, Deus chamou ela também através de uma visão. Aí depois, então, aconteceu né, o ano 2000, outubro de 22, 1844, muitos ficaram desolados e tal, e começaram a estudar novamente o que foi que aconteceu. E aí começaram a descobrir, né, que o dia estava certo, mas o evento estava errado, então, mas que eram para perseverar, né, porque a vinda de Jesus estava próxima, e ela creu, então, fielmente nessa mensagem. E aí, ela teve um sonho, né, primeiro começou com sonho, e depois, agora, ela teve uma visão. Ela estava entre muitos crentes cristãos, e de repente ela foi tomada de uma visão, os olhos abertos, ela começou a olhar para cima, assim. Mas ninguém via o que, assim, ela só ficava assim, e ela começava a falar, quando ela começava, glória, 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 3 vezes. Ela ficava assim, e ela estava
totalmente sem o que estava acontecendo ao redor dela, ela não estava participando de nada, e as pessoas tudo ali olhando, olhando. E uma das coisas, sabe o que? Ela parava de respirar, mas ela estava viva, estava em pé, estava viva. E assim, e aquilo tudo, e estava passando a primeira visão dela foi essa. Ela olhou para cima, então, as pessoas que estavam esperando a volta de Jesus, e agora, com o que tinha acontecido, então Deus deu uma visão para ela passar para essas pessoas, que as pessoas continuassem no caminho. Ela viu um caminho das pessoas, sim, que estavam indo para Jesus estava apontando o caminho, e era um caminho estreito. Lembra que a Bíblia fala que o caminho da salvação é um caminho estreito, não é um caminho largo? Então, é um caminho que a gente tem que seguir, nem que todo mundo vai seguir. São poucos que vão seguir, que querem, né? Por quê? Porque é um caminho que a gente tem que deixar muitas coisas. Para andar nesse caminho, a gente não pode levar muitas coisas com a gente, muitas bagagens, muitas coisas desse mundo que a gente tem que deixar. E a gente tem que ir com as coisas que Deus quer que a gente leve, principalmente o que a gente vai levar dessa vida, que é o caráter. Então, por isso que o caráter de Deus tem que ser trabalhado. E o caráter vem com muitas coisas. Vem o pensamento, o caráter começa no pensamento, os pensamentos que a gente tem. Depois são os hábitos, as ações que a gente tem, e depois se forma o caráter. Enfim, e aí ela estava vendo que era uma luz que levava, que apontava para esse caminho. E a luz quem é? A luz é Jesus, e a luz é a palavra de Deus. Então, essas pessoas tinham que estar sempre caminhando nessa luz, porque quando elas não se caminhavam, muitos saíam desse caminho, se caíam no abismo, porque o caminho é muito estreito. Então, ela teve essa visão. E aí diz que, então, se isso foi como todos aceitaram, depois que ela contou essa visão, todos aceitaram aquilo como uma mensagem de Deus para animar as pessoas depois desse grande desapontamento, de que continuassem no caminho, que eles estavam no caminho certo, e que em breve, breve, eles veriam Jesus. Então, assim começaram as visões de Ellen White. E comentam, na Bíblia fala também, como é que a gente sabe tal, que Ellen White, né, era uma profeta de Deus, realmente, vinha de Deus, porque a Bíblia fala que iriam também, no final do tempo, existir vários falsos profetas. Então, como é que a gente sabe, né? Então, uma das coisas era que os seus sonhos eram fundamentados na Bíblia. Ela não trouxe nada, a visão dela nada trouxe algo que era diferente da Bíblia. Isso aqui não, na Bíblia não tem. Ou então era contrário da Bíblia, né? A Bíblia diz isso, mas a visão, então vamos pela visão. Não, era tudo de acordo. E outra coisa, o ministério de Ellen White sempre exaltou a Jesus. Sempre exaltando a Jesus e a Bíblia. O cumprimento de suas profecias, né? Tinha os cumprimentos das profecias. Uma das profecias das visões que Ellen teve, então, isso a gente falando em 1844, 1948, foi o surgimento em Nova York da origem do espiritismo moderno que a gente tem hoje. Tinha numa casa de uma família lá, à noite, eles ouviram mais pancadas, assim, pá, 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 como é que fala, nas paredes, coisa assim. E aí, toda noite eu ouvia aquilo. Aí duas irmãs, a princesa se assustaram, depois elas falaram assim, uau, interessante, será que... Vamos fazer de volta. Aí quando batia, elas batiam de volta. E a pancada continuava, assim, respondia. Então elas começaram a se comunicar com isso. E aí, então, naquela casa havia morrido um vendedor. Então eles acharam, esse é o espírito desse vendedor que está voltando. Então aí começaram a se comunicarem com esse vendedor, com esse espírito. E aí surgiu, e aí começaram a dizer, tá vendo? Então os mortos ainda estão vivos, se pode comunicar com os mortos. Nossa, isso começou a propagar de uma tal maneira que foram para vários países e começaram várias pessoas a aceitarem isso. E aí começou, então, essa nova religião, era uma religião que é a religião espírita, né, do espiritismo. Aí depois, um ano depois, em 1948, ela recebeu uma visão exatamente sobre todas essas coisas que estavam acontecendo, e na visão se dizia, Deus avisou para ela que isso era o poder de Satanás. Satanás estava usando todas essas coisas, fazendo essa manifestação. E que isto seria mais intenso, disfarçado com aspecto religioso. Depois isso seria, então, levado como se fosse uma religião, que fosse uma coisa religiosa. Então, isso foi um deles. Depois tiveram várias outras
profecias, né, e teve seu cumprimento. Então uma das coisas que a gente pode provar dos profetas verdadeiros são aqueles que os seus cumprimentos são verdadeiros. E depois, sua vida e ensinos estão de acordo com a lei de Deus. Então, nunca de um profeta verdadeiro vai ser contrário à lei de Deus. Vai dizer que a lei de Deus, tá, então agora pode, sei lá, tudo bem você matar, tudo bem você roubar, tudo bem você falar o nome do Senhor Deus em vão. Não. E qualquer outra lei que esteja na Bíblia, o verdadeiro profeta vai sempre estar de acordo. Depois, recebeu visões acompanhadas de fenômenos físicos. Então, se a gente lê Daniel, diz que Daniel, o profeta Daniel, muitas vezes quando ele tinha visão, ele caía, às vezes, assim, parecia até que estava morto, né? E não tinha nem respiração, nem nada, quando ele estava em visão. E quando ele voltava, muitas vezes ele voltava, assim, meio fraco, sabe? Enfraquecido. E Ellen White, depois a gente estudando também, tem um livro só que fala tudo sobre isso, ela teve vários, como é que fala? Vários episódios assim. E as pessoas, a princípio, que não acreditavam, depois começaram a ver, e não tinha só, de repente ela podia ter só as visões, e de repente ela dizia, tive visões sozinhas e tal, e contar. Não, Deus fazia questão que a maioria das visões delas era revelada, assim, quando elas estavam em conjunto, aqui, como você está vendo da foto, assim, meio de várias pessoas, aí de repente ela entrava em uma visão, ela abria com os olhos abertos, ela começava a ver. Teve uma vez que ela estava ela tinha uma visão, ela segurou uma Bíblia, por uns 30 minutos, uma Bíblia bem pesada, e ela começava assim, a apontar, botava a Bíblia no alto, e ficava apontando assim, com o dedo, os versículos que ela estava falando. E quando ela estava falando, estava lendo, sem ela olhar, ela falava, lia ali e explicava. E algumas pessoas olhavam realmente certinho, sem ela olhar, ela apontava. Enfim, várias coisas assim. Deus fez realmente que demonstrasse assim, para saber que era uma coisa que ela era inspirada por Deus, né? Depois, rapidinho, sobre uma outra previsão que ela falou, era sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos, que foi em 1961 também. Começaram 3 estados dos Estados Unidos brigarem entre si. Aí depois ela teve uma visão que depois de 3 meses, mais outros países iam ser envolvidos, e quando ela falou essa visão ali na igreja, ela falou, 5 famílias daqui serão atingidas, porque os seus filhos e esposos serão mortos nessa guerra. Então, algumas coisas assim, ela era dura, ela não queria falar, né, mas ela tinha que falar, porque Deus, quando mandava ela falar, então, mesmo que ela, às vezes, uma mensagem dura para as pessoas, mas as pessoas iam crer, porque depois aquilo realmente acontecer, e aconteceu mesmo. Tá? E uma coisinha, só um detalhe, antes de Deus chamar Ellen White para esse ministério, Deus tinha chamado um homem, e aí tinha dado aquela primeira visão a um homem, mas ele, eu esqueci o nome dele, mas ele recusou, ele falou, não quero, Senhor, eu não posso, não é para mim, tá? Então, Deus insistiu 2, 3 vezes com ele, e quando ele disse não, o que Deus falou, Deus não insistiu mais, ele esqueceu completamente da visão que Deus tinha dado para ele, pois ele ficou assim. E aí Ellen White, quando falou publicamente, depois dessa primeira visão dela na igreja, uma pessoa se levantou e disse, essa visão, Deus tinha me dado, esse homem falou, né? Deus tinha me dado essa visão, era exatamente essa visão. Mas depois Deus tinha tomado, porque ele não aceitou. Então aí Deus deu a ela, Ellen White, que era uma pessoa frágil, fraca, e veja bem, e ela nem terminou os estudos dela, e que ela não podia continuar na história, na escola ela até tentava, mas devido à saúde dela, ela não conseguia, então ela parou de estudar, e Deus a inspirou, a sabedoria que deu para essa mulher, sem uma instrução muito longe, né, acadêmica. E Ellen, depois ela teve, né, ela se casou, o nome dela não era, depois se tornou White, porque ela se casou com o pastor White, e eles tiveram 4 filhos, e mais 2 deles, então, a Ellen White também, mesmo, então, de repente a gente podia dizer, ela foi uma escolhida de Deus, então ela foi uma protegida. Não, ela foi atacada muitas vezes por doenças e tudo mais, e na vida dela também. O filho dela mais velho faleceu, ela tinha 4 meninos, morreu com pneumonia, tinha 16 anos o menino. Imagina uma dor para a mãe, perder o seu filho. E depois, mais tarde, o menino mais novo dela, de 3 meses, um bebezinho de 2 meses e meio para 3 meses, também veio a falecer. A dor também que uma mãe sentiu, imagina. E ela depois, ela continuou o trabalho dela,
como a serva do Senhor. E Deus, então, inspirou tantas coisas. Um dos principais temas da história, né, dos escritos de Ellen White, depois eu vou mostrar que tem vários livros, ela, primeiro de tudo, enfatizava o amor de Deus. O amor de Deus foi o ponto principal dela. E depois foi o grande conflito entre Cristo e Satanás, o grande conflito que a gente vive. Então, Deus deu várias... inspirou ela a escrever vários escritos para a gente compreender que nós vivemos num grande conflito entre Cristo, o bem, e contra o mal, Satanás. E nós estamos no meio e nós temos que tomar uma decisão. Quer dizer, no meio não tem como estar no meio, ou estar em um lado ou estar no outro. Então, ela escreveu muito sobre isso. E depois Jesus, a cruz e a salvação através dele. Também a salvação só através de Jesus. Depois a centralidade da Bíblia, né? Sobre a segunda vinda de Jesus. Então, os escritos dela falam muito sobre a segunda vinda de Jesus. Fala a mensagem do terceiro anjo e a missão da igreja adventista. Então, é para a igreja de Laodiceia, para a nossa igreja. E o cristianismo prático e o desenvolvimento do caráter cristão. Nossa, os livros dela são assim. Então, não só fala tudo. Por quê? Porque tudo na nossa vida é para a gente crescer. Aquilo que a gente também estudou na lição, né? Nós temos que crescer. Então, é na nossa vida particular, na nossa vida, no que a gente estuda, tudo que a gente faz na vida tem que ter o objetivo de transformar, de crescer o nosso caráter, porque é só o que a gente vai levar aqui desse mundo, um caráter cristão, o caráter de Cristo. Então, por isso que o caráter de Cristo tem que ser visto em nós. Então, tudo ela fala, questão até da alimentação, as pessoas falam, não é questão de salvação, é questão que faz parte do nosso caráter, a alimentação que Deus instruiu para o povo dele, principalmente no povo que está vivendo nos finais dos tempos. Também a questão também até da psicologia, né, da mente, da saúde mental. Ela tem um livro Mente, Caráter e Personalidade. A questão da educação da criança, o quão importante que os pais estejam envolvidos nisso, e mais hoje em dia a gente está vendo tudo que, como o governo, todas as outras coisas estão querendo dominar a educação dos nossos filhos, dizer para eles o que eles têm que crer, como têm que crer, e os pais têm que aceitar. Então, tudo isso nos livros dela, nós temos a educação maior tem que vir do lar. Inclusive tem um livro que fala o lar adventista, né, o lar cristão. Então, tanta coisa que Deus deu sabedoria para essa mulher, coisas que há 100 anos atrás era falado, questão da saúde, tudo, que hoje a ciência tá comprovando, né? E Deus já tinha mostrado para ela há muito tempo, desde questão de uso do tabaco, né, do cigarro, que antigamente se usava, dizia até que para a cura e tal, para melhorar problemas de saúde do pulmão, você tinha que fumar, eram médicos fumando, que aquilo, a fumaça entrava e fazia como se limpasse o pulmão, imagina, era uma coisa completamente fora, né? E ela foi a primeira que começou a falar sobre isso, imagina. Enfim, então, a importância da gente que tem que Deus deu, então ela mesmo falava que esses escritos dela são a luz menor para mostrar a luz maior, para a gente voltar para a Bíblia e tudo mais. E tem vários livros dela que nós precisamos ver. Se vocês verem alguém falar, mal da Ellen White, muito mal da Ellen White, pergunta se eles leram alguns livros dela, principalmente os livros que falam muito sobre Jesus e sobre, né, que fala sobre o amor de Deus. Então, quando às vezes a gente bota, né, se bota assim, Ellen White está no YouTube, aparece umas coisas meio loucas, assim, não sei o que, Ellen White de Satanás, não sei mais o que. Mas pergunta se as pessoas se leram. Não leram, são pessoas que não leram, que não tiveram o conhecimento e cumprido, né, e seguido as mensagens dela, que apontava sempre para a Bíblia. Então, é o seguinte, então, hoje em dia, então, nós não temos só Ellen White isso, como uma mensageira do Senhor, indicando o caminho, apontando mais ainda para que voltemos ao caminho de Deus, só isso. E hoje em dia, a Igreja Adventista tem alguns lugares se tornou, que foi casa da Ellen White, como um lugar de histórico. Ninguém vai lá para rezar, você vai lá, não tem nenhuma vela, não tem nada disso, não tem ninguém orando para Ellen White, não tem nada disso, gente. É só um lugar histórico, como a gente tem os lugares históricos, né? Na Alemanha, minha amiga, outro dia foi ver o Martim Lutero, né? Onde foi a igreja, que ele pregou e tudo mais. Então, é tudo um museu hoje, que é um museu histórico, que faz parte, que ajuda, é importante para a gente aprender. Então, aqui a gente vai ver que quem tiver
a oportunidade de ir a Michigan, tem uma vilazinha que fizeram ali, que onde tem a casa que foi da Ellen White. Nós tivemos a oportunidade de ir ano passado, em agosto, e Julie ia para a escola lá da Andrews, acabou que não indo e tal, nós tivemos que ir lá trazer as coisas dela. Então, nós tivemos a oportunidade de ir ali. Aqui, essa casinha aqui é da Ellen White, então ainda estão mantendo, né? As coisas estão bem velhinhas dentro e tudo, mas é como museu, aí você chega lá, aí tem um turismo, né? Que as pessoas vão passando ali, uma pessoa que faz um guia turístico. Tem algum problema com o seu áudio, Nelly? Não está dando para te ouvir. Alguma coisa a acontecer que não está a subir a net. Pega o outro aí que tá o Paulo também, Neto. Vai, fala aí. Ok, tá conseguindo falar? Agora sim. Ok, all right. Então tá, vamos passar aqui. Assim, usa esse aqui para frente, por frente. Ok, então tá, vamos seguir lá. Então, aqui é dentro da casa dela, né? Então, aí, como tá, deixar nos móveis antigos e tudo mais assim. E aqui, então, aí, ainda lá. Então, é interessante, então, entrar e até uma coisa assim, uma sensação, igual o pessoal que vai, de repente, também, né, lá em Israel e tal, e onde teve o apóstolo Paulo, onde teve, né? Então, é interessante. E a gente aprende demais e vê algumas coisas ali. E agora é aqui na Califórnia também. Então, foi a última casa aqui da Ellen White, foi aqui na Califórnia, e onde ela faleceu ali, né? É aqui no norte da Califórnia, em Santa Helena, e nós tivemos a oportunidade de ir lá também. Sempre se vê alguém do Brasil, a gente aqui está mais perto, né? 8 horas de carro, a gente chega lá, 8, 9 horas. Então, a gente faz questão de levar as pessoas lá, e aqui veio o primo de Paulo e a família dele, a gente foi uns anos atrás aí, aqui fomos lá, e também, é legal, aí, na época que a gente foi, a neta dela ainda estava, tinha uma das netas também viva, não, sorry, foi a primeira vez que eu fui, é ela que deu o tour lá, e agora dessa vez, a gente encontrou, aqui é a entrada, né, então agora também está como museu e tal, e a gente foi numa igreja lá no sábado de manhã, a gente encontrou essa senhora aqui de vermelho, é uma das netas de Ellen White, então a gente conversou com ela, foi bem legal. Então, pessoal, é o seguinte, e Ellen White depois teve ainda o ministério de escrever esses livros e tudo, depois não foi só esse ministério, teve o ministério, então, da saúde, de montar, Deus que deu inspiração de escolas, de montar hospitais, de gráficas e tudo mais. E aí, Paulo, semana que vem, vai continuar falando um pouco sobre isso. Inclusive, aqui onde a gente mora, em Loma Linda, um dos lugares tal que Deus apontou para ela, para que fosse feito um hospital aqui, foi feita uma escola e tudo mais. Então, gente, os livros que eu recomendo, eles são os mais populares, mas tem muito, gente, é muito. Então, muitos, assim, uns foram livros mesmo que ela escreveu, outros foram cartas, coisas assim que ela tinha escrito, coisas para jornais e tudo mais, e compilaram, viram que, as mensagens parecidas disso, daquilo, aí botaram juntos, aí formaram livros. Se vocês quiserem saber mais sobre a vida dela, que tem muito mais coisa, mas eu tive só que resumir um pouco, essa primeiro aqui, Vida e Ensinos de Ellen White. Pode comprar o livro, eu gosto de comprar, que eu gosto de ficar marcando tudo, mas se não, pode online, está tudo de graça, tá? O Caminho a Cristo, gente, é um dos livros mais poderosos. Se você quer dar, a primeira vez para uma pessoa, eu quero dar um livro e tal, da Ellen White, né? Além da Bíblia, quero dar, começa com Caminho a Cristo, que é um livro, não estou nem aqui, é mais curtinho e tal, é menor, e ele tem
mas é uma mensagem linda de Jesus, do caráter de Jesus. E outro depois disso também que fala sobre Jesus, só que ele é maior, eu estou lendo, acho ele, que é o Desejado de Todas as Nações. Ai, mas é incrível esse livro. Dá vontade, você vê assim, é como que... Ai, você sente mais amor por Jesus, que é mais detalhes que dá sobre o caráter, sobre, sabe, e o amor de Jesus por nós. É maravilhoso esse livro. A Ciência do Bom Viver, que nós lemos, né? Nós lemos às terças-feiras. Tem o Grande Conflito, é esse que está sendo, né, distribuído. Fala todo histórico e tudo mais, e fala também muitas coisas do passado e do presente e do futuro que vai acontecer também. Olha, mente, caráter, personalidade, gente, é sobre isso, é psicologia, ela não estudou psicologia. Como é que Deus é por inspiração divina? Tem tantos conselhos ali bons. Então, por isso, para a questão também, então, da depressão, a questão da doença mental, né, que a gente, de repente, a questão de perdoar, que a gente precisa perdoar, porque ela fala que 9 das doenças, de 10 doenças, começam na mente. Então, por isso que a gente tem que trabalhar, né, em deixar Deus trabalhar muito com a nossa mente. Orientação da criança. Então, muitas coisas que hoje eu estou lendo, que eu falo assim, uau, se eu soubesse, se eu tivesse sido motivada, assim que eu entrei para a igreja 17 anos, de eu ter estudado esses livros, uau, para a educação das minhas filhas, para o meu lar, né, que falo lar adventista, muitas coisas, né, poderiam ser melhores, né, e muitas coisas eu poderia ter feito com minhas crianças pequenas e tal, que não fiz. Então, gente, mas para tudo e tal, há tempo. Então, vamos, né, conselhos para a igreja, para a nossa igreja, patriarcas e profetas, fala todo sobre dos profetas, então, e dos patriarcas, né, e dos reis, e tem reis também. É muita coisa. Mensagens aos jovens, tem muita coisa. Então, eu vou botar aqui também, ó, tem o site, gente, olha, se vocês quiserem, quem tiver telefone e quiser tirar foto, pode, né, disso aqui, nem tirar foto, né, só botar o coisa do telefone aqui, a coisa da foto, já vai ir para esse lugar. E é grátis, tudo grátis. Então, resumindo, Deus é tão misericordioso com a gente, então Deus deu esse tempo, chamou Ellen White para um tempo que nós precisamos, que é esse tempo de hoje. E também, se a igreja, né, nossa igreja, nós vamos ser cobrados mais, por quê? Porque nós temos tanta luz, né, e uma das luzes que Deus botou também, claro, a Bíblia é a primeira, é Jesus, depois Deus ainda deu o Espírito de Profecia para guiar o povo dele, guiar a igreja dele. Então, nós precisamos ler esses livros, né? Claro, primeiro é ler a Bíblia. Mas aí, se a gente tem tempo de ler outros livros de ficção, de não sei mais o quê, de romance, se a gente tem tempo para isso, então tira tudo isso. Se a gente tem tempo de ficar muito tempo assistindo filme, não sei mais o quê, tira tudo isso e leva o tempo de ler os livros, sabe, proféticos, os livros do Espírito de Profecia. Que isso vai fazer a gente crescer e vai fazer a nossa igreja crescer também. Ok? Então tá, gente, olha, já passei do tempo, então semana que vem vai ser continuação, Paulo vai falar um pouco mais sobre o ministério dela, incrivelmente, como é que uma pessoa, então assim, sem muita educação, como é que Deus fez, né, com que ela, nossa, uma coisa tão grande, a obra dela. Tá bom, gente, obrigada, então, por esse tempo, então semana que vem a gente continua um pouco mais, tá bom?